Agora o resumo de Gênesis 16 a 39. Brevemente vou falar de Gênesis 14 e 15, onde Deus, ele primeiramente, ele vai fazer o quê? Deus ele vai testar Abraão. Abraão ele acabou de vencer uma guerra contra vários reis de maneira sobrenatural. Então Abraão libertou Ló. É como nós quando libertamos alguém da nossa família que está preso em trevas no pecado, através do poder de Deus, sobrenaturalmente, e oração e jejum. E ele venceu e libertou Ló. Quando ele libertou Ló, então ele vai dar o quê? O dízimo para Melquisedeque, que a gente sabe que é Sem, filho de Noé, que ele tinha uma escola de Torá, uma escola de Bíblia. E Abraão aprendeu lá. Então Abraão vai honrar o seu mestre, vai honrar a sua cobertura. Sem o Melquisedeque, aqui nós descobrimos que ele era quem? Ele era a cobertura de Abraão. Ele aparece aqui, porque a Bíblia não dá detalhes de tudo. O povo tem que entender isso. Tem coisas que só a tradição judaica vai conseguir te ensinar, senão você vai ficar cego. Então, algumas coisas somente os que são detentores dos escritos, né, da Bíblia originais, aqueles a quem a Bíblia foi escrita, aqueles que viveram, eram filhos de Abraão, Isaque e Jacó, segundo a carne, que tem essa história, esse registro da família deles, porque a família deles, Abraão, Isaque e Jacó, não nossa. Nós somos enxertados por Yeshua, Jesus. Então, eles, os judeus, que infelizmente o cristianismo perde muito por não buscar mais aproximação. Então, eles, os judeus, os filhos mais velhos, e nós, o filho pródigo mais novo, eles, os judeus, que eles fazem? Eles têm eles são um povo de lembrança, de memoriais. Então, eles têm tudo isso aí escrito. E a gente descobre várias coisas. A gente descobre quem é Melquisedeque e o que Abraão fazia. E daí aparece Melquisedeque no texto. Não é que ele apareceu do nada, Abraão nem conhecia ele. Se você não conhece uma pessoa, você vai dar 10% para ela do nada, de tudo que você tem, você nem sabe quem é a pessoa. Abraão é profeta, mas espera aí. Não, Abraão já conhecia Sem. Ele era a cobertura dele. Então, Melquisedeque vai receber 10%. Então, aí o dízimo, o pessoal que não gosta de quando mexe no bolso, uma mão pega e apita na cabeça da pessoa, a pessoa é desigrejada, a pessoa ela é alguma coisa assim. Olha aí o mandamento do dízimo, Abraão dando 10%. Não tinha nem sido entregue a Torá no Sinai, porque já existia a Torá, já existia uma Torá, mas era oral. Ela era falada de pai para filho, e Sem passou para os filhos dele, para Ever, que também era mestre, e Ever, que era hebreu, da onde vem o nome Hebreus, passou para Abraão. Então, essa é a ordem, porque Sem viveu 900 anos. Olha aí, olha a leitura do texto, os detalhes. Abraão viveu 170. Por isso que Sem viu até a 10ª geração. Sem ele viu muita coisa. Sem estava vivo ainda quando Abraão estava vivo. E Éber, o filho dele, também viveu uns 500 anos. Então ele também estava vivo, Éber. Então, olha a importância de ler o texto com tempo, né? Mas eu estou passando isso que é uma pérola para vocês. E aí então Abraão dá o dízimo para eles. Mas e Abraão, na hora de receber? Porque o justo dá e o justo não pede de volta. O justo, na hora de receber, era justo que ele recebesse. Ele acabou de fazer 1000 coisas, mas ele não quis receber nada do ímpio. Não quis receber nada do rei de Nínive, de Sodoma e Gomorra. Não quis receber nada daquele rei. Nem um fio de cadarço. E aí a gente entende o mandamento do tzitzit, que é o mandamento das franjas que Jesus usava, que está em Números 15 ou Números 13. Esse mandamento, que também tem Deuteronômio, é um mandamento de usar nas 4 pontas das vestes os tzitzit, que são uma espécie de franjas com um fio azul no meio. Jesus usava isso daí, inclusive onde a mulher do fluxo de sangue vai pegar e vai ser curada, porque ele simboliza o quê? Os mandamentos de Deus. Por isso que Jesus ele pega esse tzitzit e usa para nos mostrar que nós temos que ser um lembrete para a humanidade de que existe um Deus e ele tem uma lei. Não somente temos que lembrar, ó, Deus existe, crer que Deus existe, porque isso é muito banal, isso é xoxo. Isso daí, até os demônios creem e tremem que Deus existe. A gente tem que lembrar que Deus tem uma lei. E nisso, infelizmente, o movimento da hipergraça, ele causou essa pandemia na igreja, essa anarquia na igreja, que gerou todas essas milhares de denominações que a gente vê hoje, onde inclusive o homossexualismo acaba sendo aceito e outros paganismos e coisas terríveis que a gente sabe que não tem nada de ruim você ser homossexual, mas falar que Deus ele
o Deus que está escrito na Bíblia, ele aceita isso de prontidão e pode ser pastor homossexual, o problema é esse. Você está sendo incoerente, você está sendo negligente com o próprio Deus que você diz servir. Você está indo contra o que Deus quer para agradar seres humanos. E nisso você está no inimigo de Deus e amigo do mundo. Então, Tiago 4,4 para vocês. Aí, agora vamos o texto, provavelmente. Gênesis 15. Deus, então, ele vai pegar e vai fazer aliança com Abraão. Depois disso, em Gênesis 16, ele vai fazer nascer, por causa da falta de fé de Sara, que ainda era Sarai, e Abraão, que era ainda Abrão, que era pai de povos, virá pai de povos depois. Então, Abraão, ele vai ter um filho através de Hagar, sua serva, que segundo a tradição judaica, ela era princesa no Egito, porque Faraó teve uma filha que era uma princesa no Egito, e ele preferiu, sendo um vidente, sendo um servo das trevas, dar ao príncipe de Deus, que era Abraão, porque ele sabia que Abraão era príncipe de Deus, tal como a, a Pitonisa sabia que Paulo era um príncipe de Deus também, tal como os servos das trevas e os demônios gritavam que Jesus era o Filho de Deus, quando o povo judeu, em sua maioria, ainda não sabia nem que Jesus era o Messias. E os demônios já sabiam. Por quê? Os filhos das trevas são mais prudentes que os filhos da luz e eles conseguem entender mais os sinais que os filhos da luz. Então, os filhos da luz são imprudentes. Ora, igreja, que vai aceitar de mãos abertas o anticristo, em sua maioria da igreja. Infelizmente, é o que está escrito no texto, não posso mentir, o que está escrito em Apocalipse é isso. A maioria da igreja vai aceitar o anticristo. Então, é isso. Por quê? Falta Torá, falta Bíblia. Isso a importância de vocês estudarem a palavra de Deus, porque o anticristo vai mudar os tempos e a lei. Daniel 7:25. Se você não sabe nem o que é a lei, nem o que é a Torá, nem o que é a Bíblia, não sabe nem o que é os tempos, que é moedinha, as festas de Deus, que está em Levítico 23, você não vai saber quem são os anticristos e quem é o anticristo final. Então você vai estar dentro dele, dentro do reino dele, achando que não está com ele, está com Cristo. Nisso vamos continuar o texto. Então, a filha de Faraó, Agar, vai ter um filho, porque o Faraó ele aceitou a previsão dele. Era melhor que ela estivesse serva do filho do servo de Deus do que ela ser uma princesa no Egito. Foi isso que Faraó falou quando deu, segundo a tradição judaica, a sua filha para ser serva de Abraão, porque ele desceu lá no Egito. Então, Sarai vai dar ela para Abraão, Abraão vai ter um filho com ela, esse filho vai ser o pai dos árabes, Ismael vai se chamar ele. E esse filho, então, vai se tornar um exímio tirador de flechas. E agora, vamos ver uma coisa muito bonita, é que Agar vai ficar soberba com Sara, e Sara vai ver essa soberba de Agar, que Agar ela deixou a posição de ser serva e ficou se achando a soberba, né? Tal como os árabes hoje em dia se acham o povo escolhido de Deus, e em vez de Isaac ser o povo escolhido de Deus, ficam soberbos perante os judeus e querem matá-los. Foi assim que Agar ficou perante Sara. Porque Sara, ela era mulher da promessa. Ela que teria o filho, ela teve o filho. E o filho, que é a promessa de Deus, está nele. Tanto que o Messias vem de Isaac, não vem de Ismael. Então, nós vemos tudo isso acontecendo. E os árabes sendo criados. E Sarai fica brava com Agar. E Agar, ela então foge. E quando Agar foge, o anjo do Senhor, ele orienta ela e fala: da onde você vem e para onde você vai? Olha a pergunta que Deus faz para a gente quando a gente foge da presença dele, porque a gente está sentindo a pressão que é a palavra de Deus. Porque não é fácil. Se fosse fácil, estaria escrito que todos seriam salvos, mas fala que a porta é estreita e o caminho é estreito, que leva à vida. Ó, quão estreito é o caminho, quão apertada é a porta que leva à vida, e são poucos que a encontram. Não é que são poucos que passam por ela, poucos que a encontram, ainda falta passar. Então, quão poucos são os que passam por ela? Então, olha, é uma honra muito grande a vida eterna. Então, lutem por isso, tal como vocês lutam pelo mundo, por uma promoção no emprego, por ganhar dinheiro, ser próspero, pela saúde dos seus filhos,
por ter alimento na mesa. Quanto mais o alimento dos céus vale do que esse alimento que hoje perece, todo dia você vai ter que ter fome. Mas o alimento que vai durar para sempre no seu estômago espiritual, você vai viver para sempre com Yeshua, Jesus. Essa vida que é muito mais comprida e eterna, comparada a essa vida efêmera e carnal que a gente tem aqui, cheia de dor e sofrimento. Quanto mais vale essa vida eterna? Mas são poucos que a querem, de fato, para pagar o preço. Então, Gênesis 16, vemos isso. O anjo pergunta para Agar, de onde você vem, para onde você vai? É o que Deus pergunta para você também. E aí depois, Gênesis 17. Agar ela vai voltar, porque ela vai ter esse chacoalhão de Deus e vai perceber que ela estava vindo do povo de Deus para ir para onde? Para ir para a perdição. Então ela volta para Abraão com Ismael. Ela volta para Abraão e ela tem Ismael. E quando ela tem Ismael, Deus vai vir e vai fazer o que? Agora a promessa da circuncisão. Os árabes também têm essa promessa da circuncisão. Judeus e árabes, porque vem de Abraão. Então a circuncisão é a promessa do povo de Deus, mas é a promessa do povo de Deus em Isaac, não Ismael. Mas Ismael acabou se circuncidando, porque ele é filho de Abraão também. Então é uma promessa para quem é judeu. Quem é judeu, inclusive Paulo, depois de Jesus ter morrido e ressuscitado, Paulo vai circuncidar Timóteo. Muita gente vê Paulo em Gálatas falando contra a circuncisão e acha que ela foi abolida na nova aliança. Não! A circuncisão está ainda vigente, é um mandamento de Deus para quem é judeu, na carne. Mas para quem tem o espírito Yehudi, o espírito judaico de Abraão, Isaac e Jacó, outorgado através do judeu e da casa de Yehudá, judeu de sangue, judeu de judeus, Jesus, filho de Davi, da casa de Yehudá, da tribo de Judá, Judá, entendeu? De onde vem o nome judeu? O judeu de sangue ortodoxo Jesus, que fala, se você tem, sua mão faz, se você pecar, arranque e corte ela fora, esse nível de judeu, que é contra o pecado, a transgressão da Torá, 1 João 3, 4, esse nível de judeu, ele, para você, é como se fosse uma circuncisão, tanto na carne quanto no espírito. Se você é das nações, mas se você descobre que você é judeu, precisa circuncidar todo homem. Amém? Por quê? Paulo vai circuncidar Timóteo. O apóstolo Shaul, Paulo, apóstolo da graça, vai circuncidar Timóteo. Isso no Novo Testamento, Nova Aliança e novíssimo. Vai circuncidar Timóteo. Por quê? Porque ele era judeu. Ele tinha uma mãe judia. Amém? Então, judeu ainda tem que se circuncidar. Gentil não se circuncide. Você das nações, sua fé em Jesus já basta, porque Deus sabe que você não aguenta o tranco que o judeu aguenta. Tá bom? Então, Deus ele deu diferentes medidas para diferentes pesos. O judeu já nasce aprendendo a Torá. O judeu de 13 anos já sabe ler e recitar a Bíblia que eles têm, a parte do Velho Testamento da Bíblia, que é chamada Torá, para eles. Essa parte de Velho Testamento, especial Pentateuco, eles já sabem, os judeus de 13 anos, recitar de cor. Já sabem o que é certo e errado no Bar Mitzvah deles. E vocês, muitos gentios, a gente se converte só depois, e quem nasce com família cristã mal sabe malemar algumas coisas da Bíblia. Alguns só sortudos que sabem. Então, por isso que Deus é mais um misericórdia com a gente. Quanto é mais dado, mais é cobrado. Então, Gênesis 17, Deus faz essa promessa de circuncisão a Abraão. E depois vai nascer o filho da promessa, porque depois da promessa vai vir o filho da promessa. Quem que é Isaac? Isaac vai ser circuncidado no 8º dia, da forma correta que Deus tinha instituído. Então Isaac é o único que é circuncidado da forma que Deus instituiu no 8º dia. Abraão circuncidou depois de velho e Ismael com 13 anos. E aí, agora a gente vai ver acontecerem várias coisas. Em Gênesis, a gente vai ver aqui em Gênesis 18 ainda, depois de nascer Isaac, você vem da Abraão intercedendo por Sodoma e Gomorra, porque ele lembrou de Ló. E a gente vai ver em Gênesis 19, Ló, depois de pegar duas pessoas que ele não sabia que eram anjos, ele coloca na casa dele, sabendo que elas seriam mortas e, vou falar o português claro, seriam violentadas na rua, porque Sodoma e Gomorra eram cidades que violentavam seus estrangeiros que iam lá, sendo homem ou mulher ou criança, eles violentavam, até matavam, cidades horríveis. Ele vai pegar e ele vai fazer o quê? Ele vai, sabendo que ia acontecer isso com esses estrangeiros, eles sem saber quem eram, não sabia que eram anjos, ele vai hospedar anjos sem saber, como Paulo fala na carta de 1 Pedro,
E aí, Pedro fala na carta de 1 Pedro, né? Kefa, Shimon Kefa. E aí ele vai fazer o quê? Ló ele vai ser salvo, porque ele foi diferente da cidade. Não é porque Ló teve a intercessão de Abraão que ele foi salvo. Não é porque Ló ele era irmão, ele era parente de Abraão que ele foi salvo, era sobrinho. Não. Abraão foi salvo nem por sangue, nem por intercessão. A intercessão e o sangue ajudaram. Mas o que fez ele ser salvo mesmo foi as suas ações, porque ele era justo. Isso Pedro fala em 1 Pedro. Se o apóstolo Pedro fala que era justo, mas o seu pastor fala que Ló era uma pessoa ruim, então eu fico com o apóstolo Pedro, a palavra dele. E não fico com a palavra de pastores humanos, tá bom? Fico com a palavra de um ser humano que pelo menos teve contato com Jesus era parente, era lá, estava lá junto com Jesus, sabe? Era como se fosse um irmão de Jesus. Não era irmão, parente, sangue, mas ele estava lá, viveu com Jesus, né? Então eu fico muito mais com o apóstolo, né? Então Ló, que era justo, apesar de ter os erros dele, mas ele era considerado justo perante Deus, ele vai ser liberto disso, e os anjos vão pegar ele pela mão, como ele pegou pela mão os anjos para levar na casa dele, à força, porque os anjos não queriam ir na casa dele, né? Os anjos estavam testando Ló para ver quanto ele era motivado, porque Ló ele não falou só, oh, venham na minha casa para vocês não morrer, não, ele foi lá e ficou insistindo até que eles fossem, porque eles não queriam, porque tem que ser assim. A boa ação não é só uma coisa assim que você faz se der certo, não. A boa ação você tem que insistir, amém? Foi isso que Ló fez, e pela sua insistência em fazer o bem, Ló persistindo em fazer o bem conseguiu ser salvo, e toda a cidade de Sodoma e Gomorra foi queimada, e uma cidade foi salva junto com Ló, só nas redondezas, porque Ló estava lá. Isso mostra que a justiça de Ló foi capaz de salvar uma pequena cidade, mas não a grande cidade de Sodoma e Gomorra. Amém? Nisso, todo justo é luz, todo justo, a presença dele em uma cidade pode salvar muitas pessoas. Isso que nós somos em Cristo, por isso que ele fala, vocês é a luz do mundo. Então, Ló vai dar origem a dois povos, os Moabitas e Amonitas, que depois vamos ver falar nos próximos capítulos. A peregrinação de Abraão, em Gênesis 20, Abraão e Sara, nós vamos ver que eles vão então para Gerar. Aí nós vamos ver falar novamente desse povo dos filisteus. Vamos ver acontecer novamente a mesma coisa que aconteceu com Faraó, que Abraão fala que é irmão de Sara, e etc e tal. E vamos ver que Deus ele vai livrar esse rei. E vamos ver uma aliança sendo feita então. Então, novamente, vamos ver agora o nascimento agora de Isaac, porque Isaac tinha sido prometido em Gênesis 19, e agora em Gênesis 21 ele vai nascer. E pasmem, ele nasce exatamente depois de Abraão orar para as mulheres de Abimeleque, desse rei filisteu. Em Gênesis 20 ele ora para que elas tenham filhos. Então, incrível isso. Abraão ora que as mulheres de Abimeleque tenham filhos. E Sara, a mulher dele, tem filhos. Que coisa estranha, né? Você pede o bem para outra pessoa e o bem vem para você. Fica a dica, fica a instrução. O que você planta, você colhe. Amém? Isso está na carta dos Gálatas, que Paulo diz, se não me engano, capítulo 6, versículo 7 a 8. Amém? Então, continuamos. Gênesis agora 21, nasceu Isaac, e agora vemos a expulsão de Ismael e de Agar. Porque nesse capítulo vocês vão ver vários risos. Primeiro, nesses 3 capítulos, Gênesis 19 a 21, vamos ver o riso de Sara e Abraão, rindo para Deus quando eles ouvem a promessa de que 2 velhos teriam ainda o prazer sexual. Isso é a palavra que está escrita no original. Eles teriam então prazer. Imagina, um homem de 100 anos, uma mulher de 90 anos, eles teriam prazer em ter o ato sexual. Fora isso, eles teriam um filho e Sara amamentaria. E a própria Sara vai dar um mandamento depois que Isaac nasce, rindo de glória, de júbilo, falando: riam comigo. Então, quando você lê essa história, leiam a Bíblia, leiam Gênesis 21, a Sara vai mandar você rir e você vai rir, tá bom? Combina isso comigo. Temos que rir mais. Temos que, das pequenas coisas, rir. Imaginar uma mulher velha, de 90 e poucos anos, amamentando. Consegue imaginar essa cena? E tendo uma criança. Olha que coisa diferente. Que maravilhosa. Que bênção de Deus, ela tendo esse prazer. Então, Gênesis, então, 21. E vemos também o riso ruim. O nome Isaac é dado como riso. Por quê? Porque Deus, levando numa forma esportiva,
sem condenar, sem nada de errado, ele condena o riso da incredulidade de Sara, que depois vai virar um riso de júbilo quando ele nascer. Então, ele vai chamar, Deus vai falar que vai se chamar Isaac, esse filho, porque você riu. Então, porque Isaac significa riso. Então, o filho da promessa significa riso. Olha que incrível. Itzak, significa o riso de Deus, né? O riso de Deus, porque Deus ele riu junto com eles lá. Deus ri também. Deus ele faz essas coisas porque somos a imagem de Deus, amém? Só que a risada dele é tão pura que a gente não consegue nem imaginar. A nossa risada é cheia de mal intenção e malícia. Então aí tem um riso muito mal agora, que é o riso do filho Ismael que estava tramando matar Isaac. Agar e Ismael estavam tramando conseguir a sucessão através da morte de Isaac, porque eles queriam a promessa, eles queriam os bens, eles queriam tudo. Então, infelizmente, nossos pecados nos visitam. Nessa hora, Sara é inspirada por Deus e fala para Abraão: Abraão, você tem que expulsar essa mulher da nossa casa, senão ela vai querer pegar tudo e vão matar meu nosso filho Isaac. E Abraão não dá ouvidos para a mulher, mas aí Deus fala. Quando Abraão vai orar para Deus e falar: Deus, o que eu tenho que fazer? Aí Deus vai falar para em Gênesis 21. Eu já falei as palavras para tua mulher, ouve ela, entendeu? E aí muitas vezes Deus usa nossas esposas para falar com a gente. Então, maridos, preste atenção no que a sua esposa fala, amém? E esposas, respeitem seus maridos, senão você vai estar com uma mulher barraqueira, isso mesmo. Mulher barraqueira. Tem mulher barraqueira na Bíblia? Tem. É a mulher que não é virtuosa. É a mulher que está lá em Provérbios, quando fala que ela é como se fosse uma goteira. Porque é uma mulher rebelde. Mulher que fica criando toda a rebelião. O marido chega em casa e fala: Amor, eu trabalhei o dia inteiro. Tem alguma coisa para comer? Vai lá e cozinha. Essa é a mulher barraqueira. Não sejam mulheres barraqueiras, viu? Isso daí Deus não se agrada. Isso daí depois você sofre juízo e você fala: Ai, meu marido não me respeita. E você respeita ele? Quem tem que respeitar primeiro é a mulher, depois o homem, amém? Quem quer respeito, primeiro dê respeito. E homens respeitem e amem suas esposas. Então, vamos seguir esse padrão. Gênesis agora 22. Abraão, ele vai ser chamado por Deus de uma maneira muito forte a sacrificar seu filho Isaque. E vai ele, Eliezer e Ismael. Vão eles todos para ir para sacrificar Isaac. Isaac não sabia que ele seria sacrificado lá, mas eles vão. Só que os dois servos de Abraão, que a gente sabe pela tradição judaica que era Eliezer e Ismael, nesse momento ímpar, eles vão ficar embaixo do monte. E somente Abraão vai subir o monte Moriá. E eles vão subir o monte e Isaac sobe. Isaac já era um homem de 33 anos. Pasmem, não era uma criança. É só contar a idade. Pegando certinho, vocês vão ver. A idade de Sara, de Abraão, a idade de Isaac que ele teria, fazendo uma correlação, teria por volta de 33 a 39 anos. Então, não se enganem, ele não era um jovem de 13 anos, como diz nos filmes cristãos. Ele já era um adulto. E quando Abraão, um velho, ele pega e amarra Isaac, Isaac ele se ofereceu a ser sacrificado. Essa tradição judaica deixa claro, mas é só ler a Bíblia. Você vê que ele não estava dormindo, ele foi amarrado. Você vê que ele que aceitou isso, ele já sabia, quando ele fala, pai, cadê o cordeiro? Ele é um homem de 39 anos. Você acha que ele já não sabia que era ele que era o cordeiro? E Abraão ainda fala, Deus proverá, meu filho. Por isso que se chama do Nairê, Moriá, onde Deus vê, a casa de Deus, o monte Moriá, o monte mais santo da terra. Então Abraão vai lá e vai sacrificar Isaac. Quando Abraão vai quase sacrificar Isaac, Abraão vai, na hora que ele tá para matar Isaac, ele vai separado pelo anjo que vai falar duas vezes: Abraão, Abraão, não faça nada de mal no filho. Por que o anjo fala isso? Porque Abraão poderia ferir o filho, achando que era um teste ainda de Deus para ver quanto ele ia. Então ele falou: não faça nada de mal do filho, não só não mate, mas não toque. E aí então, Isaac e Abraão são agraciados com uma grande promessa. A gente sabe que quando Abraão quase matou Isaac, a gente sabe pela tradição judaica também que Isaac, quando viu a faca chegando perto do corpo dele, Isaac sabia que era o fim dele e tal. Isaac, inclusive, encorajou o pai, falando: Abraão, meu pai,
Se Deus falou que quer que eu seja morto, eu quero ser morto. Por quê? Porque Isaac, ele prefigura o Messias, ele é um arquétipo de Yeshua. Quem que carregou as madeiras para ser sacrificado? Isaac. E quem carregou sua cruz, seu madeiro, para ser sacrificado? Jesus. Quem aceitou ser sacrificado? Isaac. Quem aceitou ser sacrificado? Jesus. Eles não foram mandados pelos seus pais. Abraão não disse, Isaac, você tem que ser sacrificado. Não, ele deixou o livre-arbítrio de Isaac escolher. Isaac falou que queria ser sacrificado. Da mesma forma, foi Yeshua, Jesus, foi pela sua vontade, por isso que é um ato voluntário. Amém? Um ato de amor. Senão seria apenas um ato obrigatório, não teria nada e não valeria nada, porque Deus só aceita o sacrifício voluntário nosso para Ele. Ele não aceita nada forçosamente, sem ter fazer por vontade, por escolha. Isso está na lei. A lei de Deus fala: quando você sacrifica uma coisa, faça de todo o coração. Amém? E aí, Gênesis 23, depois disso acontecer, nós vemos que Sara morre. Por quê? A gente sabe pela tradição judaica também, ou como é importante a tradição judaica, ela vai falar que Satanás contou para Sara que Isaac tinha sido morto, que Abraão tinha saído para sacrificar Isaac. E aí Sara, quando ela soube disso, o coração dela já velho não suportou e ela morreu. Então a mãe vai morrer. E aí a gente vai falar, ver que Abraão vai lamentar Sara. E aí depois Isaac agora vai se casar. Por quê? Para suprir esse vazio. Então Isaac vai se casar. E Eliezer vai buscar uma serva. Segundo o que Abraão vai falar. E Eliezer vai encontrar Raquel. E Raquel, no mesmo posto que ele vai encontrar Raquel, depois no futuro vamos ver outras coisas acontecendo. Então Raquel vai chegar, vai se cobrir com o véu, olha o respeito. E Isaac estava fazendo o quê? Isaac, quando Raquel vai encontrar ele, ele estava orando no campo, a oração da manhã. Então temos três orações, três vigílias que os nossos patriarcas nos ensinam. A da oração da madrugada, que Abraão ensina quando você acorda, a oração da tarde, isso seria mais ou menos meio-dia, é a oração, ou 1 hora da tarde, seria a oração de Isaac, que Isaac, na hora que encontrou Rebeca, Abraão, quando ele acorda para ir a Deus, para sacrificar seu filho, ele acorda de madrugada e ora a Deus. Então temos depois a oração, por fim, a oração de Jacó, que é a oração da noite, que quando ele está para encontrar com o seu irmão Esaú, ele vai orar antes de encontrar o anjo aonde? Da noite. Então são os três períodos de vigília que haviam quando havia o templo de Jerusalém. Amém? Então, agora Isaac vai ter os seus descendentes. E vamos ver agora Isaac indo na terra dos filisteus. Primeiro vamos ver Isaac em 25, que ele vai ter os dois filhos, né? Os dois filhos, Esaú e o outro filho, né? O filho Jacó, que é o filho da promessa. Então Jacó, ele estudava em tendas. Jacó, ele ficava em tendas, isso é uma linguagem. O que que ele fazia nas tendas? Ele era um homem de casa, caseiro? Coisa nenhuma. É uma linguagem de que Jacó, ele ficava nas tendas de Sem, nas tendas de Eber. Ele ficava estudando a palavra de Deus, a Bíblia, em forma oral, que ela era passada de pai para filho, de bisavô, trisavô. O patriarca, que era Sem, depois Eber, Abraão, e os hebreus, né, Ever, Ivri, ele que vai passar para Abraão e depois vai passar também para Isaac, e depois Isaac para Jacó. Então a gente sabe que Abraão e especialmente Eber vai passar para Jacó a Torá. Por isso que ele era um homem de tendas. E Esaú era o quê? Esaú era um homem que tinha caça na sua boca. O que que significa isso? Vocês já ouviram aquele papo de pescador? Aquele papo de caçador? Olha, hoje eu peguei um peixe do tamanho de 59 mil quilos. É verdade que eu estou falando? Não é mentira, mas é aquele papo de caçador. Essa aqui é uma linguagem judaica para falar o quê? O que que Moisés queria falar quando ele repassou isso para nós, que Deus passou para ele? Ele queria passar para nós que Esaú tinha mentira na sua boca, entendeu?
Então, enquanto um estudava a verdade, porque João 17:17, Jesus fala, Yeshua fala, a tua palavra é a verdade, e Jacó estudava a verdade, Esaú ele falava a mentira, porque ele não queria perder tempo estudando a palavra de Deus. Porém, Esaú, como é que Esaú enganava Isaac? Isaac sendo um profeta de Deus. Isaac começou a perceber, sendo um profeta de Deus, que o filho dele mentia para ele. Porque Esaú, na frente de Isaac, ele era uma pessoa extremamente. Como falar para vocês entenderem? Era judeu messiânico, era um extremamente religioso, cristão. Ele é como se ele fosse aquele cara mais cristão para vocês cristãos entenderem, meus amados. Ou para judeu messiânico, era um judeu messiânico extremamente religioso para você entender, aquela pessoa religiosa. Aquela pessoa que ela faz tudo certinho. Mas quando o pai virava as costas, estava fazendo tudo errado. Estava idolatrando, estuprando, até matando, segundo nossos rabinos falam. Então aí Jacó, ele vai inclusive pegar a primogenitura de, de Esaú, porque Esaú vai vender por um prato de lentilhas para ele depois. E aí vamos ver então, tem a morte de Abraão, e com a morte de Abraão, Isaac estava muito mal, e Esaú, ele vai vender sua primogenitura por um prato de lentilhas, que é um prato que é feito quando morre alguém, lá na terra de Israel. Então Jacó parte para a Mesopotâmia depois disso, e fala que Isaac, depois de Isaac ser enganado, ainda em Gênesis 27, agora estamos, Isaac vai ser enganado por Jacó, porque Jacó não fez isso por mal, amados. Por que que Jacó engana, entre muitas aspas, o pai, amando da mãe? Porque agora vamos lembrar, da onde viria o Messias? De Isaac, através daquele que seria o primogênito que o Isaac abençoasse com o Messias, porque o Messias era uma bênção, que era passado de pai para filho, era a bênção do reinado eterno. O reinado eterno que Jacó vai receber, em outras palavras, é quem? É o Messias, porque Jacó morreu, mas o Messias vive para sempre. Então, em Gênesis 3,15 foi passado uma profecia messiânica que o Messias venceria o pecado e a morte, venceria a serpente, pisaria a cabeça dela e mataria ela para sempre, acabaria com o pecado e a morte. Então esse Messias foi passando de geração em geração, de Noé a Sem, de Sem a Eber, de Eber a Abraão, de Abraão a Isaac, agora de Isaac a passaria para quem? Para Esaú. E vocês acham que Esaú, que vendeu sua primogenitura por um prato de lentilhas, faria o que com a promessa do Messias? Acabaria. E Jesus não teria vindo a este mundo. Então, sendo uma profeta também, a mãe Rebeca e seu pai Isaac estando com a visão turva, porque o amor nosso que nós temos por nossos filhos, nós preferimos, às vezes, ignorar o mal deles. Olha, pais, ouvem isso, ouçam isso, pais. Vocês, como pai e mãe, às vezes, por seu amor a seus filhos, vocês preferem ignorar os fatos e, para achar que eles estão bem, turvar sua visão. Foi isso que Isaac fez. Isaac amava tanto seu filho, é, Esaú, que Deus, vendo do coração de Isaac, permitiu que os olhos de Isaac fossem turvados, para que ele não sofresse vendo quão mal era seu filho Esaú e morresse antes da hora. Tanto que Isaac vai viver 180 anos, mas vai sofrer muito por causa de Esaú e suas mulheres pagãs que matavam inclusive filhos, sacrificavam a Baal na frente dos pais. Então Isaac vai ser enganado por Jacó. Mas Esaú não foi enganado por Jacó, porque Esaú já tinha vendido sua primogenitura e Jacó fez ele jurar, falou: "Olha, jure que você vai vender ela para mim". Então, quando Esaú vendeu, Esaú não foi enganado por Jacó. Não caiam no papo de Esaú, que é um papo, inclusive, que muitos cristãos, infelizmente, caem, que é o papo de falar que Jacó é enganador. Jacó não enganou coisa nenhuma. Eu vou te dar um exemplo. Se alguém chegar para você e falar: "Ó, você me dá seu carro?" Aí você fala: "É claro que eu dou. O que eu vou fazer com esse meu carro?" Aí você fala: "Me jura que você dá seu carro." Aí você dá. A pessoa te enganou? Claro que não, meu tolo irmão. Não te enganou. Você que foi feito de bobo. Tá bom? Foi isso que Esaú fez. Esaú, ele perdeu a primogenitura porque ele não estava nem aí com a sua primogenitura. Ele desprezou essa palavra, ele abominou. Para ele não estava nem aí. Então Jacó salvou todos nós.
Se Jacó não tivesse feito isso, não existia salvação. Jesus não teria vindo a este mundo. Amém? Entendam isso, povo cristão, não sejam feitos de tolos por pessoas que às vezes estudaram um pouco de teologia, alguma coisa, mas não estudaram a Bíblia em si, como ela deve ser estudada no seu contexto original. Amém? É muito bom teologia, mas é muito ruim ficar só nisso. Amém? Tem coisas mais importantes do que teologia, que é o contexto original da Bíblia, que não é um contexto católico, da onde vem a teologia, e muito menos de outra denominação. Então, a Bíblia veio de lá, o contexto original é de lá, então temos que entender dentro do contexto lá. E esta é a verdade que eu estou vos falando, e quem tiver o Espírito de Deus vai concordar e dizer amém. Então, Jacó não enganou Esaú, Jacó fez ele jurar, inclusive, e Esaú deu a primogenitura. Bastava para Jacó, então, chegar para o pai dele e dizer: Pai, Esaú me deu sua primogenitura. Mas Isaac poderia morrer, já estava com os olhos turvos de tanto amar Esaú, vendo ele fazendo essa coisa errada. Então, foi tramado um plano. Jacó, ele mentiu para o pai, isso foi errado, era melhor ele ter falado a verdade, sempre é melhor falar a verdade, mas ele mentiu para o pai. E aí, ele pega a primogenitura de Esaú. Então, Esaú vai chorar amargamente quando ele perdeu a primogenitura e a bênção do primogênito para Jacó. E aí o sacerdócio, a bênção primogênita, a primogenitura, porque a primogenitura é sacerdócio, que é quem todos os primogênitos são sacerdotes do lar. O pai é sacerdote do lar até que o primogênito, ele depois que o pai morre, assuma. Então, o primogênito macho, que é sacerdote do lar, que era Esaú, passa para Jacó. E é enganado, e a bênção, então, que o pai, Isaac, dá, onde está o Messias nessa bênção, passa também para Jacó. E Jacó estava com tudo. Então Jacó, ele agora é perseguido por Esaú. E antes de ele sair da casa, Isaac agora abençoa, confirmando, mostrando para todo mundo que ele não deu a bênção para Jacó porque ele foi enganado. Porque Isaac, no fundo, sabia que era Jacó. Tanto que ele disse: Esta é a voz de Jacó. Por quê? Porque a voz de Esaú falava asperamente, a voz de Jacó falava com gentileza e citava o nome de Deus. Jacó diz: Pai, esta caça que eu peguei para você, fingindo que era Esaú, eu só peguei tão rápido porque Deus me deu ela na mão. Então ele citou o nome de Deus. Esaú nunca citava o nome de Deus. Esaú falaria: porque eu sou muito bom e forte, eu peguei ela rapidamente. Amém? Então Jacó, no fundo, ele foi enganado, mas ele, no fundo, ele sabia que era Jacó. Tanto que agora ele vai abençoar sabendo que é Jacó, não mais Esaú, e vai dar a mesma bênção, inclusive a bênção de Abraão. O que é a bênção de Abraão? A bênção de Abraão, que ele fala aqui em Gênesis 28:4, Isaac passa para ele, é o Messias. Aleluia! Yeshua, Jesus. Então ele é despedido agora dos seus pais. E a mãe dele, Rebeca, ela tinha certeza, Rebeca. Eu acho que eu falei Raquel antes, peço até perdão. Se eu falei Raquel, traduzam antes como Rebeca, tá? É muita coisa para ser dita. E eu acabo errando. Perdão, irmãos. Então, Rebeca, mãe de Jacó, a mulher de Isaac, ela vai morrer sem ver seu filho. Olha que dor. Isaac não. Isaac vai ainda ver os dois filhos juntos na sua morte. Olha que bênção. Então, o justo, até mesmo quando morre, ele é bênção. Ele une a família, todo mundo se une, até que eles estavam brigados, fazem as pazes. O ímpio, quando ele morre, ninguém quer ver, e ele gera só mais contenda e briga e deixa várias dívidas, inclusive. Então, Jacó recebe uma visão divina na sua fuga, ele foge, porque Esaú queria matar ele depois que o pai dele morresse. Tanto que Isaac vai viver 180 anos, só que para Esaú não matasse Jacó. Então Isaac vai ser o patriarca que vive mais tempo. Por quê? Porque ele é o patriarca que Jacó, se morresse, Jacó seria morto por Esaú. Então Deus faz igual fez com Matusalém. Vocês lembram de Gênesis? Quando falamos do dilúvio? Fica a dica para quem estudou. Então, Gênesis 29. Ele vai ter em 28 a visão da escada de Jacó, a promessa de Deus. Deus vai falar que está com ele, para ele não ter medo. Então ele vai. Gênesis 29, ele vai se encontrar com Raquel, vai girar a pedra, vai beijar na bochecha, ou
vai dar de beber somente água, que também significa beijar, dar de beber água na boca de Raquel. Isso que é, porque uma pessoa beijar naquela época, uma pessoa que ele nem tinha visto nunca, é estranho, né? Ainda mais na boca seria pecado, porque é fornicação, amém? Um patriarca não fornicaria assim. Ele não estava casado com ela. Então, leiam o texto no contexto original, da época e de Israel. Não leiam o texto como se fosse no Brasil aqui hoje, tá bom? Pessoas que acham que ficar é algo que é possível, ficar e namorar é fornicar. Agora, conhecer uma pessoa para noivar e se casar, isso é o que a Bíblia nos ensina, amém? Agora, Gênesis 30. Jacó já está na casa de Labão. Labão, ele já, em Gênesis 29, ele enganou Jacó, porque Jacó enganou o pai e Jacó plantou o engano. Jacó agora está colhendo engano e foi enganado por Labão. Labão deveria ter dado Raquel, a filha mais nova dele, que Jacó queria trabalhar 7 anos por ela, mas Jacó trabalhou 7 anos e recebeu quem? Recebeu Leia, a filha mais velha. Lembram que Jacó se passou de filho mais novo, mais velho? Agora Léa, sendo a mais velha, se passa de filha mais nova. Olha o espelho, olha a colheita. Para vocês que acham que a graça ela impede que você colha o próprio mal que você planta. Você pode ser perdoado, mas a colheita vem do mesmo jeito, para que você, suportando a dor, se arrependa e mude o coração. Então, Jacó agora está com duas esposas, Léa e Raquel, e está agora trabalhando 14 anos, não somente 7 anos, para Labão. E ele trabalha muito bem, ele é abençoado em tudo que ele faz, porque todo justo é abençoado no que ele faz de seu trabalho, de suas mãos. O suor dele rende muito mais que o do ímpio. Do ímpio não rende, a terra seca. Do justo a terra dá frutos, e os animais dão mais ainda filhos, e todos com muita saúde. Então Deus vai abençoando. E agora vamos ver os 12 filhos de Jacó nascerem, as 12 tribos de Israel. E vamos ver duas irmãs rivais. Eram duas irmãs que se amavam muito. Vamos saber, inclusive, que Raquel sabia do engano do pai. Raquel, ela era uma mulher honrada, porém Raquel não queria ver a sua irmã pranteando e chorando, porque o pai e Raquel não queria ir passar por cima do pai. Raquel respeitava tanto o pai, mas tanto o pai, isso inclusive eu não acho que é certo, mas amém. Ela, por respeito do pai dela, ela deixou que o marido se casasse com a filha mais velha, porque ela sabia do plano do pai, ela não foi contra a autoridade do pai. Então, aconteceu tudo isso, Jacó está com duas mulheres, Raquel e Léa. A mulher que ele ama é Raquel, que ele queria se casar. Léa foi por engano dada por ele por Labão. E agora ele vai trabalhar mais por 6 anos para é, Labão. Em Gênesis 31 vamos ver que Jacó vai fugir. Primeiro ele vai pedir o consentimento para as suas esposas, porque tudo que o homem faz tem que pedir concedimento para sua esposa. Isso é uma coisa que eu já errei. Muitas pessoas, homens, erram, então sempre, homens, vamos lembrar o mandamento para nós. Tudo que você faz, repita comigo, homem, marido. Tudo que eu faço, eu vou pedir para minha esposa para ver se ela concorda ou não, para não ter contenda no meu lar, para ter shalom bait. Mas a opinião final, isso vai para as esposas. As esposas agora falem comigo, esposas. A, o martelada final, se estiver conforme a vontade de Deus e não fora, será do marido. É o marido que tem a opinião final, amém? Para não ter briga também, irmãos, porque senão ficaria discutindo infinitamente e daria briga. A mulher tem que aceitar isso. Quem que é a martelada final? O homem. E quem que é que tem que ser ouvida sempre? A mulher, porque ela tem sabedoria de Deus para nós. Então, esse é o amor no lar, a Shalom Bay. Vai ter paz no lar se você seguir isso, senão você vai ter muita guerra e a guerra virá. Não se engane, se ela não está vindo agora, espera que vai vir. Se você não está com Deus no controle, suas leis, seu caminho, sua forma de agir no controle, você vai ver guerra no seu lar vindo, você nem vai saber de onde que veio. Você vai falar que é o adversário, mas é a sua própria incoerência, conforme o caminho de Deus. Você está agindo fora do manual. E se você tem um carro e não segue o manual, você não coloca óleo,
o motor vai queimar. Então, Gênesis 31, Jacó vai fugir com suas esposas. Elas disseram sim, ele fugiu. Agora, vamos ver o encontro dele com Labão. Labão, ele vai procurar um ídolo, porque Raquel roubou o ídolo do seu pai. Por que Raquel roubou o ídolo do seu pai? A motivação não foi tão ruim, porque ele tinha tipo uma cabecinha, uma caveira de uma criança que era para Baal dada, e essa cabeça tinha demônios e tudo, e por essa cabeça a gente sabe que Labão conseguiria saber aonde Jacó estava e encontrar ele antes da hora. Então Raquel pensou: eu vou roubar esse ídolo, essa cabeça do meu pai, porque esses ídolos que meu pai tem vão fazer e vão falar para ele através de demônios onde está meu pai. Mas essa foi uma mentalidade pagã, porque Raquel tinha mais do que Léia essa mentalidade pagã, essa superstição. Tanto que no episódio das mandrágoras, quem leu sabe, quem não leu não vai saber o que eu estou falando. Ela vai dar o seu esposo que estava com ela, que era Jacó, para Léia por causa de mandrágoras, porque ela, na superstição ela teria filhos através das mandrágoras, mas é Deus que dá filhos. Inclusive sobre isso, tem outras coisas que eu poderia falar, mas não vou falar porque é um resumo. Estudem. Porque vamos ver a depressão de Raquel por não ter filhos, que foi algo que ela falou porque ela esqueceu que antes de ser mulher, ela é o quê? Ela é uma serva de Deus. Nosso propósito é ser imagem e semelhança de Deus, isto é, conhecer a Deus e fazer Deus conhecido. E ela colocou ter filhos acima disso, de conhecer a Deus e fazer Deus conhecido. Ser a imagem de Deus. E isso deu uma depressão nela. E Deus gosta de nos levar para os seus caminhos, para o arrependimento. Então Deus fez ela ter filhos só depois que ela aprendeu essa lição. E Jacó fica irado com ela depois de ela falar isso. E aí, enfim, vamos agora, depois da perseguição de Labão. Labão, então, ele vai deixar Jacó, porque ele não vai encontrar o ídolo que Raquel tinha roubado de Labão, estava debaixo da cela onde ela estava sentada em um cavalo, e ela não levantou dizendo que estava menstruada. Então, a sua mentira, dizendo que estava menstruada, e o ídolo estando debaixo dela, porque ela já estava grávida de Benjamim, vai gerar, então, a mentira para o pai junto do roubo, vai gerar que agora vamos ver que em alguns capítulos depois, em Gênesis 33, Raquel vai morrer. Então já vou falar Gênesis 33 para vocês, mas depois eu falo Gênesis 32, tá? Em Gênesis depois. Raquel vai morrer. Amém? Agora eu vou continuar. Gênesis 32, Raquel ainda está viva. Olha, Raquel ainda está viva. Gênesis 32 ocorre o famoso encontro de Jacó, depois de orar, depois de oferecer presentes para Esaú, ele manda presentes à sua frente. Então você que tem alguém que você brigou com essa pessoa, que ela está com a fúria de Esaú vindo para você com 300 homens fortemente armados, 400 homens cheios de espadas e cavalos de guerra, como tanques de guerra, para te destruir. Você que está numa briga desse nível, numa guerra com uma pessoa, você quer fazer a paz? Porque você tem que fazer a paz, você é filho da paz de Yeshua. O que você faz para fazer a paz com essa pessoa? Viva aí com paz em todos. Tem que fazer a paz, irmão. Deixa de orgulho. Joga seu orgulho de fora e aceita Yeshua de verdade. Para de dizer que Jesus é seu Salvador e viver como se você fosse um, um servo de Baal na terra, achando que Jesus está feliz com isso. Não está, não. Então aceite e faça a paz, aceite o conselho, ou perca a sua vida eterna. Então, faça a paz com todos, procurai fazer a paz com todos. Depois que você fala, me perdoa, a pessoa não quer te perdoar, ela que está no erro, você está no acerto, amém? Então você tem que fazer sua parte. E Jacó fez a sua parte. Jacó ele deu presentes para Esaú, porque ele sabia que ele tinha que aplacar a ira de Esaú. Ele começou a enviar palavras lisonjeiras, dizendo que ele era servo, que ele amava Esaú, que Esaú não ficasse bravo com ele, que ele tinha errado, pedindo perdão. E começou a enviar vários cavalos e camelos e presentes, e foi aplacando a ira de Esaú. Até que Esaú, quando chega perto dele, vai chegar mansinho, abraçar e beijar ele.
Então vamos agora em Gênesis 32, continuando. Ele está no caminho para encontrar-se com Esaú. E aí ele enviou presentes, fez tudo o que podia. Aí ele depois ora a Deus para fazer o impossível, que é mudar o coração. Só Deus muda o coração, muda o coração. E depois de orar para Deus, ele ainda encontra um anjo. Que anjo é esse? Tradição judaica novamente vai nos explicar. Esse é um anjo que é o anjo da primogenitura, porque Esaú ele tinha jurado que ele era que agora Jacó era o primogênito. Porém, o anjo da primogenitura de Esaú, que o acompanhava, que era o anjo do primogênito, porque ele era filho de Isaac, que é filho de Abraão, e a promessa do Messias estava nele, esse anjo ele estava guardiando Esaú, porque ele não tinha recebido ainda a ordem de Deus para mudar o seu caminho, para agora ser. Não tinha dado tempo, irmãos, entendam? Os anjos, eles são seres que eles agem por decretos. O decreto é assim: Deus ele fala, ó, você é primogênito de Esaú. Aí Jacó tinha feito o que ele fez. Jacó, inclusive, por mentira, por coisa ele fez, ele recebeu a bênção. Mas esse anjo que estava junto com a bênção de Isaac, que abençoou depois Jacó, ainda estava com Esaú lá. Para quê? Para nos ensinar que não é tão fácil assim conseguir, né? Conseguir mudar nosso destino. Então, o arrependimento é algo que leva tempo e que precisa de perseverança. Vamos ver que agora, finalmente, Jacó vai ser considerado por Deus, pelos homens, inclusive pelos próprios demônios. Todos vão se curvar a Jacó, dizendo: Você é Israel, você é o filho de Deus, você é aquele por qual vai vir Jesus, o Messias, Yeshua HaMashiach, o Filho de Deus, o próprio Deus em forma de ser humano. Então você vai ser esse tal Jacó, o príncipe supremo de Deus. Amém? Olha a promessa pesada. Quanto maior a promessa, maior a luta. Também outro ditado verdadeiro para vocês. Então a promessa é grande, agora você tem que lutar por isso. Jacó vai lutar. Vai lutar com esse anjo até que ele o abençoe. Vai lutar de noite, depois de orar a noite inteira até amanhã, até o dia amanhecer. E esse anjo vai abençoar e vai chamar ele de Israel. E depois disso, ele vai falar que ele viu Deus face a face junto desse anjo, porque a gente sabe que é um anjo que carrega o nome de Deus, porque Yeshua é o nome de Deus. E a promessa ele dá para Jacó, Jacó é abençoado. E quando Jacó é abençoado, em Gênesis 33, ele ergue os olhos, finalmente ele sai dessa depressão, desse mal, e vê Esaú vindo com seus 400 homens. Então ele vai na frente das crianças, vai na frente de toda aquela pessoal, porque ele ama todos eles, cada um num nível, mas ama. E ele vai na frente e se posta 7 vezes. Olha a humildade, 7 vezes ele diz: Eu sou humilde, eu sou humilde, eu sou humilde 7 vezes para Esaú. E no final, depois de se portar 7ª vez, a luta dele foi findada e Jacó venceu o bom combate e perseverou na fé. Então Esaú vai beijar ele. O coração de Esaú foi mudado. Aquele ódio mortal que parecia não ter fim, que ia matar Jacó, acabou e os irmãos se encontram. Olha que coisa maravilhosa, é o reino vindouro. Mas essa alegria não dura muito, por quê? Porque esse mundo é mau. Então agora vão seguir cada um seu caminho, depois vão se encontrar na morte do pai, um pouco antes também. E agora em Gênesis 34, vamos ver. Agora Jacó ele deveria voltar para a terra prometida. Porém, Jacó ele para no meio do caminho, como o Terá parou, o pai de Abraão. Jacó ele para. Só que ele podia parar, mas ele tinha que parar e ficar um mês, um ano, mas ele para e fica muito tempo, infelizmente. Quando ele parou tempo demais e sabe que quando o justo para de se santificar, para de buscar Deus, o que acontece? Ele peca. Então, nessa hora que ele parou, ele tinha que voltar correndo para Deus, para edificar um altar para Deus, onde ele prometeu, quando ele saiu, ele parou. E quando ele parou, agora vai vir o diabo com uma tribulação para ele. O adversário vai, a filha dele vai sair com amigas, e quando ela saiu com amigas na cidade, não estavam com homens, nem os irmãos para proteger ela.
ela vai ser violentada, estuprada, falem como quiser, pelo príncipe dessa cidade de Siquém. Siquém vai estuprar ela. E os irmãos, quando saberem disso, vão criar um ódio no seu coração. E a Torá fala, em Provérbios, e Yeshua fala, e também Paulo fala, e Pedro, e todos os apóstolos falam. Se você está com ódio de alguém, não deixe que o sol se ponha sem que você perdoe essa pessoa, porque senão isso vai te destruir espiritualmente. Então, eles não vão conseguir aplacar esse ódio porque a irmã deles foi estuprada. Eles vão ficar com um ódio tão grande que eles não vão se contentar em apenas se vingar desta pessoa, deste rei e deste filho. Eles vão querer se vingar de toda essa sociedade. Diná, que era a única filha que tinha 12 irmãos, imagina uma mulher com 12 irmãos, olha como ela era protegida. Todos os irmãos vão se amargurar, em especial os irmãos que são mais cheios de violência, que é Simeão e Levi, da tribo de Levi. Levi é influenciado por Simeão, que é o mais violento, que é um irmão realmente violentíssimo. E Levi é união, né? Levi, ele quer unir as pessoas. Por isso que Levi é o sacerdote. Por quê? Porque Levi é a tribo que se chama união. Levi é unir. Tanto que quando ela teve Levi, o que falou Léa? Desta vez meu marido Jacó vai se unir a mim. E de fato se uniu. Jacó mudou a cama dele de onde estava Raquel e começou a ficar mais tempo na casa de Léa do que na casa de Raquel. E agora vamos ver. Olha que coisa linda. Levi une as pessoas, mas olha que coisa horrível ao mesmo tempo. Levi se une com os maus. Então Levi, em vez de influenciar Simeão como sacerdote, dizer Simeão, não faça o que é errado. Levi é influenciado por Simeão e vai fazer o que é errado. Então Levi e Simeão vão tramar e conseguir levar todos os irmãos juntos, sem Jacó saber, e vão falar, quando chegasse Siquém, querendo se casar com Diná, porque ele estuprou Diná, mas se apaixonou e queria agora se casar. E aí ele vai falar, tá bom, vocês podem se casar com nossas filhas, porque eles já eram homens velhos, de 70 anos, de 50 anos, tá bom? Não eram jovens, as 12 tribos de Israel, eram reis, eram homens honrados, que conquistaram toda a parte de Canaã. Eles vão conquistar, eram reis. As 12 tribos de Israel, cada um desses filhos de Jacó eram reis. Eram homens honrados, homens de renome e autoridade. Amém? O único que era o novão, o bonitão, era José, que não fez nada para conquistar a terra prometida. Ele era aquele que ficava só contando e só mexendo na parte de administração. Ele não sujava as mãos trabalhando, ele era o favorecido pelo pai. Então, vamos falar, botar os pingos nos i. Os homens honrados, mas homens de guerra, violentos, infelizmente, as 12 tribos de Israel, estes homens honrados, como Davi, que era um homem de guerra, mas um homem segundo o coração de Deus, um homem violento, mas que tinha o coração de Deus. Então, esses homens que eram como se fossem 12 Davis, olha o nível do poder espiritual disso. 12 Davis que escreveram um livro de Salmos. Eram isso que eram os homens, os 12 patriarcas. Tanto que eles são os 12 pérolas para entrar na Nova Jerusalém. Cada uma tem o nome deles. Você acha que é uma pessoa santa ou uma pessoa pecadora? Hã? Vocês que veem os patriarcas da tribo de Israel, as 12 tribos, como pessoas pecadoras e más. São pessoas santas como Abraão, Isaac e Jacó. Amém? Os 12 fundamentos são o nome deles. Não é o nome de nenhum pastor nem de ninguém. Então vamos botar os pingos nos is. Nem de Lutero. Tá os 12 patriarcas lá e os 12 apóstolos como os degraus na Nova Jerusalém Apocalipse. Amém? Então agora vendo esses homens honrados, como eles são honrados, eu vou agora entrar na história da Bíblia. Eles vão então fazer um ato errado, porque eles erraram. Eles erraram e se arrependeram. Por isso que a honra deles é tão grande, porque eles se arrependeram. Então, não vamos olhar para o erro deles acusando. Vamos olhar para como eles se arrependeram e saíram desse erro e se tornaram tão abençoados por Deus. Então, eles vão cometer um erro absurdo, porque eles vão usar a circuncisão, falando para toda aquela cidade circuncidar, para sozinhos, não acreditem em Bíblias como a Bíblia de Jerusalém, que traduz que eles e seus homens. Não. A tradução original e a tradução da Bíblia King James, das Bíblias demais que vocês verem, né?
King James depende da versão que você tem. Tem a versão atualizada, tem outra versão que tem isso falando também. Bíblia NVI, Bíblia Almeida, todas vão falar que estavam eles sozinhos. Mas algumas Bíblias, para que não conseguiram acreditar nesse milagre de Deus, elas vão falar o quê? Vão falar que eles não tinham unção, então vão colocar eles seus homens, para achar que eles conseguiram vencer, né? Precisaram de homens. Mas a gente sabe pela tradição judaica que eles foram eles sozinhos e pela Bíblia Almeida e outras demais. Então, sozinhos, Levi e Simeão vão vencer uma cidade inteira. Se cumprindo a palavra de Deus que diria: 2 de vocês vencerão 10.000. Entendeu? E 10 de vocês 100.000. Então, lá em Deuteronômio ele vai falar sobre o povo de Deus. Quando você está com Deus, você vence até mesmo 1.000 profetas de Baal e Aserá, igual venceu Elias. Se você tem Deus realmente 100% contigo. Então, olha o poder. 2 juntos venceram uma cidade inteira, porque a cidade inteira estava no terceiro dia da sua circuncisão, e dói muito circuncidar. Então eles se circuncidaram, estavam sofrendo, e no meio da dor eles foram mortos. Agora um detalhe, eles foram circuncidados para se tornar povo de Deus. Porém, o que falou? Eles falaram assim, ó, em Gênesis 34:15. Nós daremos a permissão de vocês casarem com nossas filhas com uma só condição. Deveis se tornar como nós, isto é, ter um só Deus e seguir a Torá. E, conjunção, circuncidar todos os vossos machos. Entendeu? Então são duas coisas. Esse povo de Siquém queria só fazer a circuncisão, mas não queria a circuncisão no coração. Entendeu? Então eles foram mortos. Mas eram pessoas ímpias. Eles não queriam fazer circuncisão no coração. Mas isso aí dá direito do Levi e Simeão matar? Não, claro que não. Foi algo abominável. Jacó vai repreender eles. Porque quem mata pela espada será morto. Isso que vai ser o que vai falar Jacó no final da sua vida para eles. Então, eis que Deus falou para Jacó. Agora já estamos, depois de toda essa morte, essa matança, toda essa dor, o estupro de Diná que levou a isso. E Diná agora vai viver com, se não me engano, Simeão ou na casa de Judá, vai ficar lá. E Diná vai ficar, acho, na casa de Simeão, vivendo lá, sendo protegida, coitada, sofreu um estupro. É horrível isso. Então, ela vai ficar lá, sendo protegida por seu irmão. E agora, vamos ver então. Eis que Deus falou a Jacó: levanta-te, sobe a Betel e habita ali. Em Betel erguerás um altar para seu Deus, para o Deus que apareceu para você enquanto fugias do seu irmão Esaú e viu a escada. Então Deus vai aparecer para Jacó, conforme fala Jesus a Natanael. Eu sou a escada de Jacó. Jesus fala em Natanael no livro de Lucas, se não me engano, 2. Ele vai falar para Natanael isso, Jesus, Yeshua. Que sobre o Filho do Homem vereis os anjos do céu subindo e descendo, como uma escada de Jacó, né? Jesus sendo a escada de Jacó, porque é a escada até Deus, Yeshua. Ele é a Torá, é a palavra de Deus. Então, quando você lê a Bíblia, você está lendo Jesus. E quem não lê a Bíblia não conhece Jesus. E quando Jesus dizer para você, em verdade não te conheço, é porque você não leu e seguiu a Bíblia. Então não se espante e range seus dentes se você não fez isso. Amém? Porque cada um prioriza o que quer. Se você prioriza o mundo, você tem o mundo. Se você prioriza a vida eterna, você tem Yeshua. E a vida eterna está aqui, neste livro lindo, maravilhoso, chamado Torá, a Bíblia. Então, eis que Deus falou a Jacó: levanta-te. Então Deus ele fala: Jacó, não fica prostrado aí com medo. Você viu, seus 2 filhos mataram uma cidade inteira, eles estavam errados, mas eu estou com você e por isso eu dei força a eles a vencer uma cidade inteira. Esse povo agora em volta de você vai ficar com medo e não vai querer lutar mais com você. Vocês fizeram mal, fizeram, mas o medo que eu vou dar no coração desse povo vai fazer não vir guerra contra vocês. Então vocês pecaram. Vai vir condenação sobre Simeão e Levi, mas eu não vou deixar que vocês sejam mortos por causa disso, porque o meu Messias Yeshua tem que vir através de vocês. Então faça techuvá, que eu vou diminuir a dor para vocês. Então, agora, você, Jacó, levanta-se e lembra da promessa que você fez. Você me prometeu, lá em Gênesis 29,
lá em Gênesis 27, você me prometeu, lá em Gênesis bem atrás, você me prometeu, Jacó, lembra quando você era jovem, quando você era bonitão, você me prometeu que você ia pegar o décimo, o dízimo, ia me dar no altar em Betel. Então vai para Betel fazer isso que eu estou cobrando. Sai dessa terra de pecado e vai para a terra santa, volta para Canaã. E aí ele volta para Canaã, aleluia. Ele não se demora na terra do Egito do pecado, aleluia. Ele fica em Canaã e lá ele ergue de novo o altar lá. Ele melhora o altar, ele faz 10% de tudo que ele tinha, dá a Deus. Aleluia. O dízimo de novo, olha. Olha você que fala que o dízimo é Velho Testamento, acabou. Olha aí, fala que o dízimo foi dado por Moisés. Tá aí duas vezes o dízimo, os patriarcas. Você é filho de Jacó, você é filho de Isaac, ou você é filho de Esaú, Roma? Esaú é Roma. Amém? Isso é tradição judaica. Todo judeu sabe que Esaú é Roma. Todo judeu sabe que aquele que diz que a promessa é dele e não é de Isaac, dos judeus, de Jacó, da tribo de Judá, é Roma. E a gente sabe quem é Roma. Quem é apostólico romano. A gente sabe. Não vou falar nomes, mas vocês sabem. Amém? Mas Deus ama todos vocês. Então, o que eu falo é por amor. Então, olha aqui. Vamos ler a Bíblia e aprender mais com nosso Senhor. Que Deus ele ama a pessoa onde ela está, para que ela possa se arrepender e melhorar, nunca piorar. Então Jacó ele vai, paga o que ele tinha que pagar para Deus, o 10%, e Jacó então agora vamos ver nesse capítulo 35 duas mortes. Gênesis 35:8 vai morrer Débora, que talvez seja ou Bila ou Zilpa, porque ela era ama de Rebeca, eu acho que ela, se não me engano é Zilpa. Morre então a ama de Rebeca. Quando morre ela é sepultada em Betel. Mas as pessoas choram por ela e chamam de Carvalho das Lágrimas. Agora é estranho. Quando morre Raquel, que era a mulher amada de Jacó, lá em Gênesis 35:19, versículos depois, Raquel vai morrer, porém você não vê que ninguém chora por Raquel. Aí, uma pessoa que lê a Bíblia e tem um espírito judaico, tem um espírito de questionar a palavra de Deus com sabedoria, vai se perguntar: por que que o pessoal chorou por Débora, que era uma ama simplesmente, mas não chorou pela própria Rebeca, que era a senhora de, de Débora? Porque eles choram pela ama, pela serva, mas eles não vão chorar pela senhora Rebeca. E você tem que lembrar que Rebeca roubou os ídolos do seu pai, ela roubou o seu pai. E porque ela roubou seu pai, Deus omitiu e roubou a ela a glória de ser chamada, de falar que choraram por ela. Com certeza Jacó chorou por ela. Mas por que não está escrito aqui? Porque Deus roubou isso dela. Deus, na hora que foi passar isso para Moisés, ele omitiu esse fato que ela teve choro. Porque, como ela roubou o pai, Deus roubou a ela essa glória de receber lágrimas no seu velório. Amém? Então, simplesmente fala que ela morreu. E onde ela morreu? Ela morre em Belém. Onde é Belém? Onde nasceu Davi, onde vai nascer o Messias Yeshua. Então, olha que benção. Apesar de Deus roubar o choro dela, ninguém chorou por ela. Na Bíblia não está escrito que chorou, pelo menos. E Deus honrou ela, onde vai ser falando que foi erigida uma coluna de louvor a Deus lá, e lá é, é um túmulo de Raquel, onde vai nascer o Messias. Então, onde ela morreu, nasce o Messias. Glória a Deus, aleluia, diga aleluia. E agora vamos a Gênesis 37, 36. Então, Esaú, tanto como Ismael quanto Esaú, a genealogia deles são contadas. Agora Esaú vai ser contada a genealogia. E vamos ver ainda mais pela região e por tudo que é falado, que como todo judeu, qualquer judeu que você falar, que entender um pouco de Bíblia, vai te falar. E até aqueles que não entendem, quem é Edom? Quem que é o vermelho, o vermelhão? O Império Romano, tudo vermelho. Tudo deles era vermelho. O povo de Edom habitou lá onde eles habitavam. Então, Esaú, ele tem filhos e vira um povo, e esse povo se mistura com os gregos e vira os romanos, amém? Então, Rômulo e Remo, dois irmãos, Esaú e Jacó, dois irmãos, não é mera coincidência, não. Agora entendam e saibam, Esaú é Edom, Edom é Roma.
Então, quando você vê agora as três religiões monoteístas que vêm de Abraão, você sabe que as três vêm de três filhos de Abraão. Ismael tem a genealogia dele falada e da onde vai vir os árabes. Edom, Esaú, vai ter sua genealogia falada e é da onde vai vir quem? Os cristãos da Igreja Católica Romana. E agora vamos ter 37, a história de José, o filho de Jacó. Então agora vamos ver agora, Deus ele deu espaço porque eles são filhos de Abraão, mesmo que Esaú é ímpio, foi uma pessoa extremamente perversa e ruim, morreu ímpio. Vamos ver que aqui ele tem a genealogia dele falada na Bíblia. Olha que honra que ele teve. Por quê? Filho de Abraão. Simples assim. Porque dele vai vir uma das religiões monoteístas que Deus ama, que é os cristãos. Então, mesmo ele sendo ímpio. Então, assim, agora vamos ver a história de Jacó em Gênesis 37. E Jacó vai ter o filho dele, José, com 17 anos, que é aquele garoto que eu falei, 17 anos, que ele era bonitão, que ele só ficava, não trabalhava, só ficava sendo chefe dos irmãos dele. Os irmãos dele, tudo trabalho pesado, eles conquistaram a terra, inclusive Levi perdeu uma parte da mão dele na guerra. Todos eles sofreram muito, eram homens marcados pela guerra, homens de autoridade, reis, honrados, e toda vez que aqui fala em Gênesis, no primeiro capítulo 37, 1 até 2, vai falar que José, o filhinho mais novo, porque Benjamim ele estava para nascer, Benjamim, na verdade, eu acho que ele estava novinho, já tinha nascido, Benjamim já tinha nascido, perdão. Benjamim já tinha nascido, mas era novinho, tinha uns 2, 3 anos. Então aí José, com 17 anos, ele vinha para o pai toda hora e ficava falando mal dos seus irmãos para o pai. Ele não contava sobre a má fama dos seus irmãos, ele compartilhava relato negativo. Quem falava relatos negativos? Os 12 espias. Você lembra dos 12 espias que foram enviados para a terra de Canaã? Vão ser enviados agora, no futuro? Eu estou contando spoiler. Então, os 12 espias contavam relatos negativos da terra de Canaã para o povo judeu, de casa em casa, batendo na porta e falando: olha, tá vendo aquela terra lá que vocês querem entrar? Canaã, que Deus falou que vai dar para vocês, que é uma terra abençoada. Lá tem gigante, lá você vai morrer. Lá você que adianta ser abençoado, ter fruto grande, lá tem gigante. Ó, não vai lá não. Era isso que eles faziam. E o que fazia José? Tá vendo meus irmãos, pai? Eles estão lá trabalhando, você está feliz, está sorrindo por eles, mas cuidado, eles são homens ruins, eles estão falando mal de você. E muitos desses relatos eram mentira. Muitos destes relatos que é, José contava eram mentira. E José ele não trabalhava, então José ficava caluniando. E sabe o que acontece naquela época? Vocês que são mais velhos, ó velhos, avós, pessoas de 60 anos para cima, 70 anos para cima, que tiver no grupo alguém de 40, 50, 60 anos para cima. Antigamente, bem antigamente, isso aqui é uma história, a Bíblia é uma história de 5.000 anos atrás. O que acontece? Você tinha 70 anos de idade, seu pai tinha 90 anos de idade. Se uma pessoa falasse que você fez uma coisa errada, seu pai te chamava na frente da sua família, dos seus filhos, dos seus netos, e você, um homem de 70 anos de idade, levava uma surra de tapas e xingamentos do seu pai. Como você fez isso? Maldito! E não sei o quê. E era isso que Jacó fazia todos os dias, quando os 10 tribos de Israel, Judá, Rubem, Simeão, Levi, Zacar, Naftali, Shimon, todas as tribos, Asher, Gad, todas as tribos estavam lá e eles levavam uma surra do pai, porque o pai ficava ouvindo relatos negativos. Então, imagina o ódio que eles ficavam de José, que não fazia nada, só ficava sentado cuidando, sem sujar as mãos na terra, sem sujar as mãos na guerra, sem sujar a mão cuidando dos bichos, ficava lá só no bem e bom. Então esse jovem que não falava de Deus, que só ficava fazendo Lashon Hará, ele era amado, recebeu inclusive uma túnica dos seus pais, do seu pai Jacó, porque ele era Jacó quando olhava para José, ele via a mãe dele. Então todo o amor que ele tinha pela mãe dele foi para o filho, porque a mãe tinha morrido. Lembrem disso.
Lembrem disso. Então, olha como eles estavam com ódio, com ciúmes, com inveja. Inveja bem, inveja por quê? Porque tudo que eles faziam, o pai não via. O pai só via o pouco que José fazia. Jacó só via isso. Então, o ódio começou a crescer. E aí, José tem dois sonhos. Nesses dois sonhos, ele vai ver o quê? Os irmãos se curvando perante ele como se fosse o sol, ele como se fosse o Messias, ele como se fosse o Deus perante eles. E aí, foi a gota d'água. Aí, o que que ele faz? Eles falam, a gente tem que matar esse menino, porque esse menino é um inconsequente, esse menino ele não sabe o que é a Torá, Jacó vai dar tudo para ele, e quando ele herdar tudo, ele vai fazer igual Esaú, nosso tio, faria. Ele vai pegar e vai trocar por um prato de lentilhas. Porque olha esse menino, jovem, ele só fica falando fofoca nossa e mentira nossa. Esse José aí, ele não merece nada, a gente tem que matar ele, porque a gente que conquistou a terra, a gente vai ser justo que a gente receba a bênção do nosso pai, não ele. Então eles ficaram com inveja. Aí eles pegaram e fizeram o quê? Eles pegaram e tramaram. E aí que entra o pior coisa. Você tem ódio, você pecou, você tramou, você já matou seu irmão. E aí vamos entrar a história de Jesus com a história de José do Egito. José é vendido como escravo pelos seus irmãos. Jesus é vendido também por 30 moedas de prata, se não me engano, ou 20 denários, não lembro, pelos seus irmãos. Então ambos foram vendidos pelos seus irmãos. José, ele é tido como morto pelos seus irmãos. Seus irmãos acham que ele tinha morrido. Eles falam isso. Jesus também, os judeus acham que ele morreu. Mas ele vive, nós sabemos que ele ressuscitou. Então, tal como José parece que morreu, seus irmãos judeus acham que ele morreu, mas ele não morreu, ele ressuscitou. Aleluia, ele vive. José, ele vai se tornar então Zefanat Paneia, ele vai se tornar o quê? Um príncipe do Egito, um regente no Egito. Ele vai ser, que vamos ver nos próximos capítulos, aquele que vai salvar o Egito, vai ser o Messias do Egito, porque o Egito vai estar passando, o mundo inteiro vai estar passando por fome, e ele vai dar o pão e a água da vida, o pão do céu e a água da vida. Ele que vai dar vida para o mundo na época de fome, em 7 anos de fome e escassez. Então ele que vai trazer a salvação para o Egito, porque senão a humanidade podia acabar, uma seca tão severa que morreria todo mundo, entendeu? Então, essa seca, todo mundo inteiro vai no Egito. O Egito se torna como se fosse Babel, se torna o lugar onde todas as nações do mundo vão estar lá. Por que isso? Porque Deus já estava planejando o êxodo. Deus estava congregando todo mundo lá para que quando Moisés saísse no Egito, a multidão mista de nações saísse. E para quando Deus entregasse os 10 mandamentos, a multidão mista estivesse lá presente, porque não foram só judeus que saíram, mas todos aqueles que passaram o sangue do Cordeiro nas seus batentes, que saíram do Egito. Amém? Voltando para Gênesis 37, então, vendido como escravo, como Jesus, José sai. E agora a história é interrompida para falar de Judá e Tamar. Por quê? Judá, um dos irmãos, ele e Reuven foram responsáveis por José não ser morto, especialmente Reuven, porque Reuven se arrependeu, a gente sabe, amargamente do que ele fez com seu pai e perdeu a primogenitura, quando ele profanou o leito de seu pai Jacó. E agora Judá vai se arrepender copiosamente pela morte de José, porque José, eles pegaram, depois que eles venderam como escravo, igual os judeus fizeram, muitos rabinos judeus, falaram que Jesus tinha morrido, que era tudo mentira que ele ressuscitou. Da mesma forma, como é que fez Judá? Judá pegou um pano, encheu de sangue de cordeiro, olha cordeiro aí. E esse sangue de cordeiro que ele colocou nesse pano, ele mostrou e falou: Olha aí, Jacó, como falou muitos rabinos, olha aí, seu Messias, ele morreu. E aí, como falou Yehuda pegou esse pano e falou: Olha aí, papai, tá vendo seu filho José, meu irmão? Ele morreu, foi morto por fera selvagem. Fala que Jacó, Israel, Jacó, o patriarca ficou chorando igual uma criança, e ficou de luto eterno. Então Judá
ficava sentado vendo seu pai de 100 anos chorando no seu colo igual uma criança de 5 anos, sem parar e falando: onde está José? Onde está José? Isso é tradição judaica. E fala que ele ficava chorando, e Judá, um homem de 70 anos, forte, musculoso, que tinha a força de um leão, o rugido de Judá. Por que que Judá ele era chamado leão? Porque ele tinha um rugido na guerra que ele até matava pessoas. Quando ele rugia, tanto medo que ele dava, parava o coração das pessoas. Ele tinha um poder espiritual, sobrenatural. Pessoas que conhecem Marvel, heróis da Marvel, essas coisas, ele tinha um São. Você lembra de Sansão? Era como se fosse Sansão, Judá. E Naphtali, a gazela, ele tinha como The Flash, ele corria super rápido. Isso é tradição judaica. Eles exageram um pouco? Exageram. Porém, eles tinham poderes sobrenaturais. Tem Sansão na Bíblia, não tem? Sansão não tinha poder sobrenatural? Eles também. Mas por que Deus não fala disso? Porque Deus é humilde e Deus ele não quer exaltar os patriarcas. Deus quer contar coisas para nos dar o quê? Nos dar sabedoria, nos dá arrependimento. Então, Judá agora vai se arrepender porque ele ficou vendo o pai dele chorando por culpa dele. E não só ele, mas todos os irmãos. Mas ele que vai levar isso nas costas. Então, ele de um homem orgulhoso, de um homem, porque ele era o líder nato dos irmãos, ele vai ser dele que vai vir o Messias, Jesus. Ele vai fazer uma coisa tremenda. A techuvá dele vai ser ainda mais bonita que a de Reuben. Rubem, se arrependeu, mas não foi tão profundo. Judá vai se arrepender e vai tomar sobre si a dor dos seus irmãos. Então vamos ver nos próximos capítulos. Eu vou fazer um spoiler bem geral agora, para finalizar. Primeiramente, agora, em 38, Judá e Tamar. Judá, ele vai para o mundo, ele vai ter sua recaída. Ele vai se corromper agora. Ele vai, inclusive, ter relações sexuais com uma mulher que ele achava que era prostituta, mas era Tamar, que ela era a filha do seu. Era a prometida mulher do seu filho Selá. Por quê? Porque seus irmãos, Er e Onã, Judá teve 3 filhos, Er, Onã e Selá. Selá, Er e Onã, os 2 irmãos, vão morrer. Por quê? Porque na hora de ter relações sexuais com Tamar, que era uma filha de um sacerdote de Deus lá da cidade, uma mulher crente, vamos falar assim, filha sacerdote, que conhecia o Deus de Abraão, Isaac e Jacó, eles, na hora de ter relações com ela, o que eles vão fazer? Eles vão pegar e eles vão ejacular fora. Eles não vão querer dar filhos a ela. Por quê? Porque eles queriam apenas aproveitar da beleza. E a tradição nessa cidade pagã que eles viviam eram: os homens, eles têm relações com as mulheres e ejaculam fora para que elas não tenham filhos e se mantenham bonitas, porque quando a mulher tem filhos, vários filhos, ela no começo fica mais bonita, mas depois ela perde sua beleza. Por quê? Porque ter filhos cansa, mas ter filhos é a maior bênção. A beleza física não se compara à beleza espiritual que a mulher adquire quando ela vira mãe, porque a mulher que não é mãe é uma mulher que se torna incompleta. Então, uma mulher que ela consegue ter filhos espirituais e especialmente filhos físicos, essa mulher, ela exerceu sua maternidade e ela cumpriu o que Eva não fez. Eva trouxe a morte no mundo através do seu pecado no jardim do Éden. Mas as mulheres trazem a vida, porque dos seus ventres nascem os filhos dos homens. Então, seja mãe, exerça sua maternidade, física e espiritualmente, com as pessoas, a sua maternidade, que é a maior bênção que a mulher tem, como o homem tem a paternidade. É isso que nos torna semelhantes a Deus. É isso que nos faz voltar ao que devemos ser. E quando você não pode fazer isso fisicamente, faça espiritualmente, que vale da mesma forma com filhos espirituais para Deus, como pastores e pastoras de ovelhas, como era Raquel, uma pastora de ovelhas. Então agora vamos ver como Tamar, ela, depois de ver Deus matar 2 que fizeram esse erro, ela tinha que ter agora prometido o seu outro filho de Judá, que era Selá. Judá promete, mas não cumpre. Judá não quer dar Selá, porque Judá tem medo. Judá, em vez de falar, é porque esses homens, meus filhos, pecaram,
ejaculando para fora e assim não permitindo que o Messias viesse ao mundo, porque o Messias viria da tribo de Judá, e por isso que Deus tirou, não foi um simples ato de fornicação que eles estavam fazendo com suas esposas, um ato de não querer dar filhos a elas, um ato de egoísmo, nem a fornicação, porque fornicação é um ato sexual impróprio. O ato dele sexual era um ato próprio, porém eles estavam egoisticamente fazendo o Messias não vir ao mundo, entende? Porque eles estavam jogando fora o sêmen e não querendo dar filhos a Tamar. Então Tamar, que tinha que ter um filho deles, porque era prometido para ela isso, ela agora não recebe Selá como filho, como marido. E aí Judá, com medo de perder seu único filho Selá, não dá isso para ela. Ela então se veste prostituta e Judá estava no mundo, estava vivendo como as pessoas do mundo, caído. Então ele tem relações com ela, porque ela se vestiu de prostituta especialmente para ele. E ela pega então o cajado e o sinete dele, que era o que mostrava que ele era um rei da tribo de Judá, e ela guarda isso como pagamento pelo ato que ela fez. Então ela se separa e ela só aparece de novo já grávida. E quando ela aparece grávida, ela poderia muito bem mostrar o cajado e o sinete para todo mundo e humilhar Judá. Então Judá mereceria ele condenação. Mas ela não quer humilhar Judá em público. Então Judá vai ver ela grávida, vai condenar ela, vai falar quem que foi a pessoa que te engravidou, que seja morta com você. Procuram e não acham que foi que engravidou ela, então mandam ela ser queimada viva e morta, mas ela, para não envergonhar em público, de forma secreta, manda em uma correspondência sigilosa o cajado e o sinete dizendo para ela, para Judá, diga a Judá o seguinte: o homem que é dono desse cajado, desse sinete, foi esse que me engravidou. E quando Judá vê isso, ele cai de joelhos e chora e diz: de verdade, essa mulher é mais justa do que eu, mais sádica do que eu. Então ele tira a condenação, ele nunca mais tem nada com ela, mas ela vai dar à luz a dois filhos, e um desses filhos é Será, que significa luz, que é o filho de onde vai vir a genealogia do Messias. Esse aqui vai ser o patriarca Será, que vai dar origem a depois a Davi, Davi vai dar depois origem a várias pessoas até Jesus. Amém? Então, genealogia do Messias. Será vai dar origem a várias pessoas até dar origem a o pai de Davi, que vai dar origem a Davi, depois de Davi várias pessoas até Jesus. Então, o Messias vai vir ao mundo. Graças a Deus. Aleluia. Diga aleluia. Amém. Então, isso vai acontecer. Glória a Deus. Por causa desses homens. Então, Judá se arrepende de novo. Olha o nível de arrependimento. O pai chorando no seu colo, ele se arrepende pela morte do seu pai. Ele vai ao mundo porque ele estava tão amargurado pela depressivo pela morte de Judá, né? De José, que na verdade não tinha morrido, mas eles achavam que ele tinha morrido porque não sabiam onde ele foi. Ele foi vendido como escravo. Eles mesmos falam que eles achavam que ele tinha morrido também, porque estava como escravo no Egito. A primeira coisa que acontecer ia ser morto lá. Lá a escravidão era dura. O que acontece? É, E agora vamos ver Judá se arrependendo também e voltando finalmente. Agora é um novo Judá. Aquele Judá que vocês viam orgulhoso e violento, acabou. Agora é um Judá mais calmo, mais firme e forte. E um Judá cheio de arrependimento, um Judá que vocês vão ver nos próximos capítulos, digno de se receber a linhagem do Messias. Porque esse rei de uma das 12 tribos, Judá, príncipe de Israel, vai tomar a dor do seu pai, tomar a dor dos seus irmãos na sua costa, vai falar inclusive que ele seja feito escravo no lugar de todos os seus irmãos, quando José o encontrar como Zefanat Paneia, isto é, como príncipe do Egito, como um egípcio, sendo que José era judeu. E então veremos nos próximos capítulos a redenção, quando José vai dizer: eu sou José, quando as 12 tribos de Israel se reunirem lá junto com Benjamim. Da mesma forma, Jesus, quando as 12 tribos se reunirem e clamarem: bendito é aquele que vem em nome do Senhor. Então Jesus vai se revelar a ele e dizer: tá vendo? Eu que estava vestido de romano, de olhos azuis, com roupa de romano, com pose de romano, aquele homem que vocês achavam que era o Deus dos cristãos, aquele homem que vocês achavam que era um Deus pagão, vestido em forma de ídolo, eu sou Yeshua, Jesus. Eu sou judeu. Eu sou hebreu de Hebreus.
Eu sou Yeshua, eu falo hebraico, não grego. Eu falo aramaico, não grego. Eu sou Yeshua, aquele intérprete que vocês viam falando para mim, era meu intérprete, mas eu falo a língua de vocês. Amém? Então Yeshua vai fazer isso. Agora em Gênesis 39, isso aqui vai acontecer no futuro. Vocês vão ver, eu vou falar mais disso depois, se vocês vejam, na verdade nem preciso falar. Então, Gênesis 39, José, ele estava como escravo no Egito, mas Deus é com ele, Deus vai abençoar muito ele, vai se tornar no seu senhor, Potifar, o segundo na casa, porque Deus abençoou, tudo que ele toca prospera e duplica, triplica, quadriplica, então ele ganha muito renome, ele deixa de ser servo simples para se tornar como se fosse o dono da casa. Então, ele é o único debaixo de Potifar, que era um dos mais poderosos do Egito. Mas aí a mulher de Potifar, vendo que ele era muito bonito, vai, da mesma forma que José caluniou seus irmãos, vai caluniar ele, falando que ele estuprou ela. Olha que coisa forte. E aí José vai quase ser morto, mas Deus o livra e ele vai ficar só preso por Potifar, porque Potifar não podia falar que a mulher tinha chifrado ele, entendeu? Senão ele ia perder a posição no Egito. Então ele tem que falar que José que estava errado, que tentou estuprar sua mulher. Então Potifar, mesmo sabendo que José que falava a verdade, que ele não violentou sua mulher, mas Potifar tem que deixar ele preso para que José possa, então, ficar na cadeia pensando pelos seus pecados, pela Lachon Hará que ele fez de seus irmãos. Apesar dele ter estado no Egito, José não foi assimilado pelo Egito, porque José não se tornou pagão, não adorava os deuses do Egito. Apesar de falar egípcio, a provação que Deus fez para José foi essa: você vai ficar no Egito, mas você vai continuar judeu. Você vai continuar com a Torá, com a Bíblia, você vai continuar com a fé em mim, que sou Deus, com a fé no Senhor, que nós sabemos que é Yeshua. Então, você vai continuar com a fé em Jesus, tá bom? Com a fé em Adonai, que é Deus, Senhor. Então, José estava no mundo, mas não era do mundo. Como Jesus em João 17 fala: Vós estou no mundo, mas vocês não são do mundo. Vos deixo no mundo, né? Mas vos dou a minha paz. Então, a gente vê tudo isso acontecendo. E a gente vê então, é, agora vamos ver um José, 13 anos na cadeia, onde ele do fundo do poço vai subir no fim, nos próximos capítulos, ao cume da montanha. Então continuem a ler a Bíblia nos próximos episódios, de Gênesis 40 a 49. Vamos ver muitas coisas acontecendo. Eu dei apenas um breve insight, agora vocês leiam. Shalom de Yeshua.